sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, porque maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. São esses versículos, digam todos comigo. Amém. 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 Vocês, a leitura da palavra foi feita hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Eu iniciei a leitura no verso 2, que diz assim: E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam dele, dizendo: Não é este o filho de José? Não é este o carpinteiro? Não estão aqui com a gente, congregando aqui, os irmãos dele? A gente não conhece todo mundo lá? Como é que ele consegue? De onde ele vem essas coisas? Molinari, tá certo assim, eu tô só eu tô naquele quadradinho do rodapé, tá certo? Tá certinho. Tá dando para me ver? Todo mundo aí? Tá dando para ver? Como que ele faz essas maravilhas? Como que ele faz essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ele é filho do carpinteiro, de Maria, de José, e fala assim, ó, e escandalizavam-se nele. A hora que o Senhor Jesus ouviu todo esse murmúrio, todo esse burburinho que se fazia ao seu redor, porque é impossível você não perceber que você não está sendo bem recebido num lugar. É impossível você não perceber que você não está sendo acolhido, acolhido. E eu queria que vocês levassem o coração de vocês agora ao sentimento, a um sentimento bem sensível de perceber, de quando a pessoa percebe que ela não é querida, que ela não está sendo admirada, que ela não está sendo bem tratada, e de novo a palavra vem aos lábios, a palavra acolhida. Não teve acolhimento. Eu queria que vocês, pelo menos, tentassem imaginar como que foi ruim para o Senhor Jesus isso, não ser acolhido neste lugar onde ele estava. E sabe onde é que era esse lugar onde ele estava? Agora eu, de propósito, vou ler o verso primeiro. Eu comecei no verso 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, tudo isso que eu já falei. Não é esse fulano, não é esse fulano, não é filho de José, não é filho de Maria, não é irmão do Tiago, do Judas, não é, sabe? Diz a palavra aqui no primeiro versículo. E chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Ele estava na terra dele. Ele estava na pátria dele. Pátria que fala aqui não é país, porque o país era Israel. Mas assim, a terra dele, a terra de nascimento, Nazaré, sabe? Era Nazaré aqui. Cafarnaum, porque Cafarnaum, ele foi morar depois de moço. Deixou a casa dos pais dele com 30 anos e foi morar sozinho em Cafarnaum. Mas ele começou a andar com os discípulos, aconteceu muitas coisas, aconteceram, e ele vai lá visitar a família dele. Ele vai lá em Nazaré. E eles davam liberdade para pregar, para ler o texto dos profetas. E ele pegou o texto e começou a pregar para eles. E a hora que ele começou a pregar,
Está escrito a palavra admirar aqui, a palavra derivada de admiração. Mas existe que a admiração que aceita e a admiração que não aceita. Admira para não aceitar. A admiração que refrigera o coração para amar, a admiração que facilita a aceitação das coisas. Existe a admiração da perplexidade, da inveja, da insegurança, a admiração ruim. E era essa, porque o Senhor Jesus dói nele aquilo. E tem uma palavra, ele faz assim, ele não faz uma fala, ele faz uma lamentação. E ele diz assim, ó, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Eu quero dizer para os irmãos que é isto que está acontecendo com muitas comunidades cristãs atualmente, que um dia tiveram grande sinceridade de se amar profundamente, de se abraçarem profundamente, de se acolherem honestamente, justamente, com justiça, se amavam e nunca ninguém abria mão do propósito de que aquelas reuniões acontecendo seriam para a honra, glória do Senhor e para a visitação do Espírito Santo, sem se incomodar com mais nada que não fosse sentir a presença de Deus e procurar o Senhor para que ele viesse ao encontro daquele grupo que se reuniu ali para sentir junto a presença de Deus. Vamos rogar a presença de Deus entre nós agora, que já está conosco desde o começo, mas vamos perceber a presença do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor. Da hora que nós estamos cantando os cânticos com vocês, estou sentindo a presença de Deus e eu estou vendo assim que tem uma guia aqui, uma guia que falou do filho pródigo. Depois cantamos o amo ao Senhor porque ouviu minha voz, meu clamor, que Deus é santo, piedoso e justo. Depois a irmã fez a pergunta lá, eu posso batizar e não frequentar uma entidade religiosa e ficar só com o batismo sem ir em lugar nenhum? A Bíblia fala que nós temos que congregar. É bom a gente até dar uma arrumada na resposta, que faltou esse pedacinho para te dizer, viu, irmã Cida, que escreveu aqui. Congrega em algum lugar. Procura um grupo de irmãos para você congregar. De gente sincera, de gente amável, de gente acolhedora, de gente que mantém firme entre si o propósito de acolher pessoas para a salvação. Porque isso não poderia ter mudado nunca. O desejo sincero de comunidades cristãs almejarem muito mais que as almas se salvassem do que construir um palácio, do que construções, do que embelezamento, do que adornos e coisas caras e progresso administrativo, material, progresso estratégico. Nosso propósito não pode ser desfocado para outra coisa que não seja o ganho das almas que estão sofrendo na mão do adversário, do inimigo das nossas almas. Vamos ganhar essas almas. E aqui o Senhor Jesus, agora presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção que isso aqui é muito sério. Não desvie se orar para nada. Então nós já encontramos aqui que ele chega no sábado e começou a ensinar na sinagoga. Vocês acham que qualquer coisa que o Senhor Jesus dissesse dentro da sinagoga, principalmente quando ele estava com a intenção de ensinar, era para ter sido feito pouco caso? Vocês perceberam que eles fizeram pouco caso do Senhor Jesus pregando. E uma coisa é fazer pouco caso do irmão William pregando, da irmã Elinai pregando, do irmão Dom pregando, do irmão Fernando pregando, do irmão Paulo Bino pregando, o povo que prega aqui na live. Mas outra coisa é fazer pouco caso da pregação do Senhor Jesus, que estava ali com boa vontade, na terra dele, ensinando as pessoas que o conheceram desde criança. E ao invés delas absorverem o bem, a notícia, as boas novas, os ensinamentos que ele estava externando ali, que ele tinha trazido para entregar para aquela igreja, para aquela comunidade de pessoas, eles começaram a olhar ele de cima para baixo, de baixo para cima, olhar na sandália dele, olhar na roupa dele, olhar no cabelo dele, olhar no corpo dele, e começaram a ouvir o que ele falava e percebiam que tinha muito fundamento que ele dizia, porque ele ficou 30 anos muito quieto, morando entre eles ali durante 30 anos, muito quietinho, sem falar nada, porque ele não podia iniciar o ministério dele antes de 30 anos. Ele começa com 30 anos e vai embora para Cafarnaum, e lá ele vai para todas as cidades, curando enfermos, o cego enxergou, o mudo falou, o surdo ouviu.
E quando ele volta para a pátria dele, ao invés deles admirarem para o bem, eles admiram para fazer fofoca, eles admiram para o mal, eles admiram para comentar um com o outro. Ah, como que pode? Como que pode? Como que pode? É igual aquele vizinho que vê o vizinho da casa da frente, que tinha um Fusca velho. Aí ele aparece lá na casa dele com um carro novo. Nossa! Vira uma confusão. As dona Maroca, tudo vai pro muro, para janela. As dona Fifi, vai pra janela para fofocar. Você viu, você viu, você viu, você viu. Sabe? Virou fofoca. Virou um rolo. E começaram a falar da família dele. Ele não é irmão de Judas, ele é irmão de Tiago, ele não é irmão de José, ele não é de Judas e de Simão. Não estão aqui conosco as suas irmãs. O que que tem que está conosco? O que que tem que seus irmãos estão aqui? O que que tem que ele morava aqui, foi embora e agora voltou? O que que tem? Nós não vamos nos orgulhar dele? Vamos nos orgulhar dele, que ele é da nossa terra. Ele é fruto dessa terra. Ele nasceu aqui. Eu lembro da manjedoura. Eu lembro da Maria, quando ela ficou grávida dele. Eu sou das antigas. Eu vi ele pequenininho. Eu vi ele ajudando o pai dele no serrote lá na marcenaria. Mas não. Mas não. É ao invés deles deles admirarem que as palavras eram muito profundas, tinha uma ciência penetrante, sabe? Eram palavras que eram palavras sedutoras, atraentes para a alma, para a salvação. Eles fecharam o coração e começaram a fazer fofoca do Senhor. E ao invés deles encontrarem a crença, eles se encontraram rapidamente com a semente da descrença. E o adversário semeou dentro deles a incredulidade. Sabe o que aconteceu aqui? Vou ler para vocês. Olha, e estava admirado o Senhor Jesus da incredulidade deles. Você não vai encontrar na Bíblia outro versículo que diga que o Senhor Jesus ficou admirado com a incredulidade de ninguém. Ele ficou admirado, muitas vezes, da fé. Olha, nunca encontrei uma fé igual essa em Israel. Que coisa mais linda. Olha que pessoa que me respeitou, que me amou. Olha que pessoa. Nunca vi tanta fé. E ali na terra dele, na casa dele, ao invés das pessoas se orgulharem, elas se incomodaram. E era uma admiração malvada, uma admiração fofoqueira, uma admiração maligna, uma admiração prejudicial para as suas próprias almas. E sabe o que está escrito aqui que eu vou ler para você agora? E o Senhor Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas. Não pôde fazer ali obras maravilhosas. Mas mesmo assim, derramando misericórdia, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Quietinho assim, ó. Curou uma meia dúzia ali. E aí, sabe o que aconteceu com ele? E admirado da incredulidade deles, percorreu aldeias vizinhas, ensinando. Ensinando. Ensinando o quê? O mesmo que ele quis ensinar lá, mas não deixaram, não quiseram, não abraçaram, não acolheram, não amaram. Irmã, irmão, jamais permita correr o risco de absorver algum ensinamento que te leve para o amor, que te leve para quê? Para a abertura do teu coração. Não corra o risco de se fechar em normas, em regras, em coisas que te ensinaram, que te endureceram, ao invés de amolecer você e deixar você fraternal, amiga, sorridente, sincero, amigo, simpático, sabe? Amável, acolhedor, que tolera, que suporta, que sofre, que ama. O Senhor te protegerá, o Senhor te guardará, o Senhor alimentará a tua alma, o Senhor cuidará da tua vida, o Senhor ajudará você a vencer os processos, os obstáculos, as lutas e as aflições. O Senhor te ajudará sorrindo, muitas vezes por dentro amargurado, amarrotado, mas você não vai conseguir ser outra pessoa. E o Senhor, ao invés de admirar você, ao invés de se surpreender com você, de você admirá-lo de uma maneira errada, você vai admirar o amor do Senhor, você vai admirar os milagres que ele faz, você vai admirar o abraço que ele deu em todos nós, você vai admirar a bondade, o serviço amável que ele prestou em nosso favor, o sangue que ele derramou por nós.
Sabe? Tem gente aqui nesta noite oprimida e oprimido por regras, oprimido por situações assim, por prisões, por algemas, por cordas que se amarraram nos teus braços. E você sente dentro de você a geração de um amor tão grande por você, sabe? Você teria dado muito mais abraços, por você, você teria dado muito mais sorrisos, por você, você teria perdoado muito mais. Mas você muitas vezes sofreu com gente que não perdoa, com gente que não deixa escapar nada, com gente que não deixa passar um cabelinho, um mosquitinho não passa. Aquele olho de águia, aquele olho de garras afiadas que vai lá para bater a garra e riscar os corpos, as costas das pessoas com garras, com olhos que fuzilam, com palavras amargas, palavras ácidas, de julgamento, de intolerância, de preconceito, de discriminação. E o Senhor te fala nesta palavra nesta noite. Eu te ajuntei aqui, meu rebanhozinho, rebanhozinho amoroso, rebanhozinho que abraça, rebanhozinho que tem propósitos de servir a Deus com amor, com acolhimento, com o evangelho do Senhor Jesus, para esfregar na cara de quem não conhece o amor, não conhece a doutrina do perdão, a doutrina da misericórdia, a doutrina de um Deus misericordioso que não desilude os seus santos, que a hora que ele vê o santo caiu, ele vai lá levantar. A Bíblia fala, é a Bíblia de novo que fala assim: o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Aleluia! Esta palavra te encontra nesta noite para te consolar o coração, que por convivência com gente de coração muito duro, parece que o teu foi endurecendo também, e parece que você foi ficando imperdoável e cobrador, e assim, exigente. Mas nessa noite, a exigência do Senhor em teu favor é assim, ó. Você sabe que com a medida que você mede, você vai ser medido. Com o peso que você coloca, você vai ser pesado. Então, nessa noite, que você seja pesado pelo teu amor, pela leveza do teu coração, pela vontade de ver as coisas justas, na medida que te houverem forças para que elas sejam justas. Porque o que ultrapassa a força do humana, espiritual de uma pessoa, só o Senhor para completar o resto. E vir com a sua misericórdia fazer a justiça que deveria ter sido feita, mas não foi. Então, nessa noite, o Senhor fala, não se desiluda do Senhor. Olha, irmão, está escrito aqui, você já viu falar alguma coisa que o Senhor não pode fazer? Ah, o Senhor não pode fazer isso. Não existe aquilo que ele não pode fazer. Não existe. Mas a força de expressão do evangelista escreveu que ele não pôde. Vou ler de novo. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Quanta gente perdeu! Quantos mais enfermos poderiam ter sido curados na terra do Senhor, lá em Nazaré, onde ele viveu? Quantos que ele gostaria de ter curado? Teve coxo que desprezou ele. Teve cego que admirou a sabedoria dele e falou mal dele, não foi curado, ficou cego. Teve paralítico que poderia estar andando, mas não andou, porque falou: esse cara aí, eu conheço bem, eu sei quem é ele, e ficou paralítico lá. A única coisa que funcionava era a língua. O braço, as pernas, a cabeça para andar não tinha, era cadeira de roda, era muleta para andar, mas a língua andava mais rápido do que suas pernas. Sabe o que aconteceu com esse paralítico? Ficou paralítico. Sabe o que aconteceu com esse cego? Ficou cego. Sabe o que aconteceu com esse surdo? Ficou surdo. Porque mediram o Senhor com a régua da admiração deles, malvada, criticadora. Irmã, irmão, sai fora, sai de perto daquela irmã fofoqueira, sai de perto daquele irmão que fala mal de todo mundo, sai de perto, ou sai de perto, ou se você ama demais, você repreenda no amor, porque tem amor aí. Bom, irmã, você não acha que nós estamos julgando a hora que a gente fala isso? Ah, não, mas eu tenho certeza que ele falou, que ele pecou. Eu tenho certeza. Mas você estava lá para ver? Como que você tem certeza? Você filmou? Não, eu não filmei, mas ó como é que ela tá, ó como é que ele tá, ó como é que ela se vê, ó como é que. Mas, irmã, ela é uma alma, ela é nossa irmã, ele é nosso irmão. Quem somos nós para julgar o servo alheio? Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de palavra, sabe, irmão?
Eu queria estar pregando umas palavras igual a irmã Luciana, que prega aquelas palavras de arrebentar tudo, daquelas rajadas, e fala, e fica tudo descabelado, e prega aquela palavra, e vai falando, e vai prometendo aquelas bênçãos, e cumpre tudo. Glória a Deus. Que esse profeta fervoroso. Mas o Senhor mandou aqui nessa noite, irmão William. Irmão William está fazendo só o que Deus está mandando eu fazer. Em Jesus, a inspiração. Olha, irmão, é difícil pregar isso aqui que o Senhor está me dando. O apóstolo escreveu aqui, ó, e não podia fazer ali muitas obras. Sabe por quê? Porque as pessoas não mereciam. Olha que ponto que chegou. As pessoas do Senhor, cheio de misericórdia, querendo fazer uma obra. Mas ele olhar assim e comunicar com o pai. Ô pai, não, isso aí não vale nada. Os dois achar que aquela tranqueira não vale nada e virar as costas para aquela pessoa cheia de problema, fétido, e ir embora e deixar arrastando no chão, cego, surdo, mudo, paralítico, e os outros falando que não devia ter falado, dentro da sinagoga reparando ele, em vez de prestar atenção na palavra, para falar, nossa, que palavra linda que Jesus está pregando aqui com nós hoje. Ele está ensinando a gente, vamos aproveitar os ensinamentos dele, porque foi isso que eu li na minha Bíblia e na tua. E chegou o sábado, começou na sinagoga a ensinar. Irmão, eu queria estar lá para ouvir essa palavra. Glória a Deus. O Senhor Jesus me ensinando, irmão. Ensinando nós. A pessoa nós da salinha, o pessoal convida nós para ir nessa sinagoga aqui, nessa sinagoga maldita, que falou mal dele, e nós lá dentro, da salinha lá dentro, irmão. Imagina nós lá dentro dessa salinha, dessa sinagoga. Nós tudo lá, a irmã Linai, a irmã Morgana, a irmã Leonídia, a irmã Sol, a irmã Neide, nós congregando e o Senhor Jesus ensinando. Ai do judeuzão do meu lado querendo falar mal dele. Você está ficando louco, seu judeu. Eu conheço esse cara aí, esse é filho de José, de Maria, eu vi ele com o serrote. Cala a tua boca, deixa ele ensinar você, seu atrapalhado. Você não sabe o que está fazendo. Está entendendo? Ele está pregando para nós, está ensinando nós para nós ir para o céu, para nós salvar nossa alma. Você está ficando louco de julgar ele. Tá, sabe o que ele está falando aí? Ele é o Cristo de Deus Pai. Nós ia repreender o povo lá, irmão. Nós ia mandar eles calar a boca. Deixa o Senhor Jesus falar. A gente quer aprender dele. Sabe, irmão? Tem hora que a gente sai do sério. A gente erra, peca, cai, levanta, serve a Deus. Outra hora a gente não serve mais. A gente faz coisa errada. Aí o Senhor vai tendo misericórdia, misericórdia. Mas a gente jamais vai faltar obra, vai faltar do Senhor fazer obra na nossa vida por causa de incredulidade. A gente erra, a gente fraqueja, a gente é fraco, mas chegar nesse ponto aqui, ó, e não podia fazer ali muitas obras maravilhosas, porque estava admirado da incredulidade deles. Faz favor, tenha misericórdia. Com a gente não ia acontecer isso, porque a gente crê demais, a gente crê bastante, a gente crê muito, a gente crê com a força que Deus dá para nós. Recebe essa palavra. Se você crê assim, é assim que Deus te quer que continuando. Continue assim na sinagoga do Senhor, na igreja do Senhor, ouvindo Ele falar com a tua alma e crendo em tudo que Ele manda pregar para você. Tudo que Ele traz para nós assim, ó, numa bandeja de ouro. Ó, recebe a minha palavra, soprando sobre nós a sua bênção santa. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus dá oração de Amém. agradecimento a um dos irmãos, ergue a mãozinha, a irmã Elinai abre o microfone e você faça a oração de agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Quem sente? Mambete, sente de agradecer? Pode se sentir.